Vamos lá, meus alunos queridos, vamos para a aula agora de isomeria com foco em isomeria espacial ou estereoisomeria, né? Então, o que é isso, né? Voltando a lembrar que isomeria é uma coisa que acontece na química, né? Quando a gente tem a mesma fórmula molecular e conseguimos ter substâncias diferentes, ou seja, estruturas químicas diferentes para a mesma fórmula molecular. Mas entrando no caso aqui, né, da isomeria espacial, né, nós teremos a isomeria geométrica, a cis e a trans, e a isomeria ótica. Então, nós vamos iniciar aqui pela isomeria geométrica. Bom, vamos começar com o conceito, né, de isomeria espacial ou estereoisomeria. Nesse caso, a diferença entre os isômeros só pode ser visualizada por meio da orientação de seus átomos no espaço. Opa! Orientação de seus átomos no espaço. Aí eu vejo aqui, ó, a mesma fórmula molecular C2H2Cl2 para duas estruturas diferentes, né? Eu tenho 1,2 de cloroetileno e tenho 1,2 de cloroetileno. O que diferencia essas duas estruturas é justamente o que está sendo dito aqui no contexto, né, do conteúdo, é a disposição dos átomos no espaço. Aqui nós vemos 2 cloros em cima, né, e 2 hidrogênios embaixo. E aqui nós vemos um cloro em cima, um cloro embaixo, um hidrogênio em cima, um hidrogênio embaixo. Eles estão em posições que a gente chama de transversais, ó, trans. Daqui que vem esse apelido aí para esse tipo de isômero, isômeros trans, porque a posição aqui dos átomos estão em posição transversal em relação a quem? Em relação à ligação dupla. Ah, professor, então para ter isomeria geométrica cis e trans, eu preciso ter ali na molécula uma ligação dupla para fazer a análise de como estão dispostos os átomos, é isso? Sim, a gente precisa ter uma ligação dupla aqui, ó, uma insaturação, né? A gente chama isso daqui de insaturação, né? A ligação dupla, porque tem a ligação sigma e uma ligação pi, orbital sigma e orbital pi, das ligações aqui interatômicas, né? Então temos aqui esse exemplo clássico aqui de cis e trans. Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Esses compostos são chamados estereoisômeros. Muito bem, mas vamos dar uma aprofundada, porque quando eu falo de trans, cis eu não conheço muito bem no cotidiano. Mas quando eu falo de trans, eu lembro dos alimentos trans, não é isso? Quem não lembra aí, o alimento não tem gordura trans, né? Tem muita propaganda a respeito disso, né? As moléculas trans, elas ocorrem muito nos lipídios, né? E são conhecidos também como ácidos graxos, né? Ó, isso daqui é um ácido graxo saturado. O que significa isso? Que as ligações carbono-carbono, olha só, são todas simples, né? Então isso daqui é um ácido graxo saturado. O que é um ácido graxo? É uma molécula grande, né, formada de vários carbonos, que tem uma ponta, né, com o grupo funcional ácido carboxílico. Então isso é um ácido graxo, tá? Normalmente são os óleos e gorduras. E aqui eu tenho um ácido graxo cis, porque ele tem uma insaturação, vocês podem notar que a insaturação ela está presente aqui, ó. A saturação é a ligação dupla, né, pessoal? Lembrando, a insaturação, o que é insaturação? Ligação dupla, carbono-carbono. E os hidrogênios, olha só, eles estão na posição cis, ou seja, estão no mesmo lado da estrutura. Então aqui eu tenho um ácido graxo insaturado cis, se eu for classificar. Em contrapartida, aqui embaixo eu tenho um ácido graxo insaturado trans, porque olha só a posição dos hidrogênios, eles estão em posições opostas e transversais, ó, transversais em relação a quem? Em relação aos carbonos.
Por isso que a gente fala que essa molécula é trans. Então essa é uma gordura trans. E gordura trans não é bom para a saúde, né? A gente sabe muito bem disso, que a gordura trans não é boa para a saúde. Por que será que ela não é boa para a saúde? Porque a molécula, pessoal, essa molécula já é grande, né? Essa gordura. E ela vai se acumulando nos vasos sanguíneos, na corrente sanguínea, né? Entupindo. E ao longo do tempo isso pode causar um problema sério, né? Tanto de pressão como de coração nas pessoas, né? Que tem o problema do acúmulo de gorduras trans, né? Vai entupindo todos os vasos, né? Os principais vasos e artérias, né? É o que a gente conhece aí da parte de biologia. Então tá aqui, por que top? Porque a trans, ela ocupa um volume maior, essa molécula aqui, ó, trans, ela ocupa um volume maior do que a cis, tá? Então a cis, se eu pensar em moléculas cis, elas vão se acomodando de uma maneira mais tranquila, ocupando menores espaços. Com isso, a pressão, né, arterial e a corrente sanguínea consegue ir fazendo ela se movimentar e sendo eliminada. Agora, a gordura trans não, ela vai se enrolando, né, vai se embananando ali no meio e vai entupindo tudo. Ok, pessoal? Então, isso aqui é um pouquinho aí das relações biológicas envolvendo o quê? Isômeros trans. Aí o último caso aqui é o caso de isomeria ótica, né? Isomeria ótica talvez seja o mais complexo dos casos de isomeria. Por quê, gente? Porque as estruturas são iguais. Olha só, são estruturas totalmente iguais, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou dar um aumento nessa estrutura para a gente dar uma olhadinha mais de perto. Ó, vou dar uns 30% de aumento. Ó, essas estruturas são iguais, idênticas, não é? Pode olhar, ó, C dupla O, H, C dupla O, H, OH, OH, CH3, CH3, H e H. É igualzinha a estrutura, né? O que diferencia uma molécula da outra é que elas não conseguem se sobrepor. Se eu colocar no espelho aqui, é como se aqui fosse espelhado. Aqui eu tenho um espelho, estou colocando uma molécula e é a molécula que está sendo colocada aqui, como aqui está aparecendo a imagem no espelho. Então as estruturas não são sobrepostas. Olha só, se eu for sobrepor aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, esse OH ele vai se sobrepor ao CH3 e não vai conseguir sobrepor as duas estruturas certinhas, os átomos certos em cima dele. Só esse C dupla OH aqui que vai sobrepor com o outro C dupla O. O restante tudo vai ser espelhado. Então, nesse caso, a gente chama de isomeria ótica. E a maneira mais correta de identificar o isômero óptico é através de uma análise, né, com polarímetro, tá? Então essa substância é colocada num polarímetro e se a luz desviar para o lado direito, a gente tem um isômero destrógeno, por isso que vem esse Dzinho aqui pequeno. Se a luz desviar para o lado esquerdo, a gente tem um isômero levógeno, tá? Por isso que tem um L aqui. Então, para o ácido lático, né, ele possui isomeria ótica, porque ele tem duas substâncias que coexistem ali ao mesmo tempo e pode ser identificado através do polarímetro. Isso acontece muito na química orgânica. Isso só vai acontecer realmente se a gente tiver um carbono quiral na molécula. Então, sempre que houver um carbono quiral, tem isomeria ótica. Muito bem, professor, você falou de carbono quiral. O que é um carbono quiral? Então, vou definir aqui, ó. Carbono quiral é o carbono que realiza 4 ligações com 4 ligantes diferentes. Olha só, não sei se vai ficar claro para vocês, mas eu já vou explicar essa parte. Então, só aumentando um pouquinho aqui, colocando um 18. Então, o que é um carbono quiral?
é o carbono que realiza 4 ligações com 4 ligantes diferentes. A gente já sabe que o carbono faz 4 ligações, professor, mas vamos analisar aqui então, queridos alunos, ó. Esse carbono aqui, ele é um carbono quiral. Por quê? Porque ele está ligado a 4 ligantes diferentes, ó, um C-OH, uma hidroxila, um hidrogênio e um CH3. Isso é um carbono quiral. Entenderam que é um carbono quiral? Carbono ligado a 4 ligantes diferentes. E se for só a 3, professor, aí ele não é quiral, meu querido. Ele só é quiral se estiver ligado a 4 ligantes diferentes. Então, como localizar numa estrutura o carbono quiral, né? Você tem que ir investigando, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco isso daqui, ó. Eu tenho que olhar a estrutura, ó. Vou analisar agora essa molécula que está espelhada aqui, tá? Vamos analisar. E sempre que a gente tem isomeria ótica, a gente tem enantiômeros, né? Enantiômeros são as duas substâncias, a levógena e a destrógena. Nossa, meu Deus do céu, vou pirar aqui, hein, gente? Então, olha lá, onde está o carbono quiral dessa estrutura? Tem carbono nessa estrutura, professor? Eu não estou vendo nenhum carbono. Os carbonos estão nos vértices, né, dessa estrutura que está sendo mostrada em bond line, né, ligações de linha. Onde tem o carbono quiral aqui? Vamos ver. Ele tem que estar ligado a coisas diferentes. Então, se eu pegar esse carbono aqui, ó, é batata que ele é o carbono quiral, porque ele está ligado a um benzeno. Olha só, então vamos lá. Parte a parte, que nem Jack, né, o estripador. Benzeno, hidrogênio, hidroxila e mais todo esse grupo aqui, C-O e mais tudo que tem aqui, né? Então, esse carbono, ele é quiral, certo? Então, aqui eu tenho o quê? Isomeria ótica. Espero que vocês entenderam isso. A parte de isomeria ótica é muito importante na química, né? Porque, por vezes na história, aconteceram várias ocorrências com substâncias sendo ingeridas, né, e provocando mudanças no organismo das pessoas, tá? Envolvendo o carbono quiral. Mas isso é uma coisa para ser explicada mais à frente, tá? Até se vocês tiverem curiosidade, vocês devem pesquisar um caso muito conhecido. Então, só dando uma palhinha para vocês, gente, na década de 60 do século passado, 1960, foi lançado um medicamento, né, de nome talidomida, né, cuja estrutura eu estou mostrando aqui embaixo, né? Esse medicamento, ele apresenta um carbono quiral, né? O carbono quiral, ele está aqui, ó, tá vendo? A estrutura. Aqui está o carbono quiral da talidomida. Se ele apresenta um carbono quiral, significa que na produção desse medicamento a gente tem aí uma mistura, né, de duas substâncias, né? A talidomida S, né, e a talidomida R, né? R porque right e S que vai para a esquerda, gira para a esquerda, eu giro para a esquerda. E aqui eu giro para a direita na molécula, na hora que faz a análise do polarímetro, né? Então nós temos duas substâncias aqui. Uma era o sedativo utilizado, né, que era indicado para as pessoas como tranquilizante. Então as mulheres tomavam isso, né, como tranquilizante. Mas ao tomar esse remédio, como ele não era purificado, ele vinha junto com essa outra substância, que é conhecida como um teratogênico, né? Talidomida teratogênico, porque ela tem um efeito diferente no organismo. Então, ao consumir esse remédio, vinha com essas duas substâncias juntas. E qual era a consequência disso? Nessa década, né, em virtude da utilização desse remédio, nasceram muitas crianças, né, com deformações nos órgãos. Então, estou colocando uma imagem aqui para mostrar para vocês aqui como nasce uma deformação aqui num membro de uma criança, tá? É isso, pessoal, sobre
isomeria ótica.